Os ativos financeiros da Rússia foram protegidos de maneira segura com o apoio da China. Essa colaboração estratégica entre os países do Oriente criou um sistema de segurança impenetrável para os vastos recursos russos, desafiando completamente as expectativas ocidentais e frustrando suas tentativas de bloqueio econômico. Enquanto o Ocidente implementava medidas para apreender os bens russos, Moscou agiu rapidamente e transferiu seus recursos para áreas onde o alcance ocidental é limitado. Essa manobra astuta pegou os governos europeus e norte-americanos de surpresa, expondo suas falhas estratégicas. Com uma estratégia cuidadosamente planejada, a Rússia conseguiu manter suas riquezas escondidas, criando um sistema de reservas ocultas que acumula cifras exorbitantes. O total dessas reservas atinge cerca de 180 bilhões de dólares, e esses fundos estão protegidos em nações que demonstraram forte parceria estratégica com Moscou. China, Emirados Árabes Unidos e Índia são os principais guardiões dessas reservas, longe dos olhos dos governos ocidentais. Interessado em entender como essa estratégia pode fortalecer o futuro de uma grande nação? Continue acompanhando. A Rússia, com a assistência da China, conseguiu evitar uma tentativa massiva de saque financeiro por parte do Ocidente. O que se esperava ser um golpe econômico devastador para Moscou acabou virando o jogo em favor dos russos. A habilidade da Rússia de se esquivar das sanções ocidentais mostrou-se um triunfo inesperado que deixou as potências ocidentais em uma posição desconfortável. Essas reservas secretas, estimadas em 180 bilhões de dólares, foram cuidadosamente distribuídas e armazenadas em países aliados, longe do alcance das sanções ocidentais. Emirados Árabes Unidos, China e Índia se consolidaram como fortes aliados, garantindo que os recursos russos permanecessem seguros e longe das tentativas de confisco. A tática utilizada por Moscou, embora sutil, provou ser extremamente eficaz na proteção de seus bens financeiros. Ao movimentar seu capital para locais fora da esfera de influência do Ocidente, a Rússia conseguiu se esquivar das sanções que tentavam colapsar sua economia. Esses dados foram revelados através de uma análise conduzida por J.N. Skook, especialista renomada do Instituto Alemão para Estudos de Segurança Internacional. Sua pesquisa aponta que essas reservas somam aproximadamente metade do orçamento anual da Rússia e são comparáveis em valor às reservas de ouro do Banco Central Russo. A complexidade dessa estratégia foi tamanha que os economistas mais atentos do Ocidente não conseguiram perceber a vasta quantia de recursos que estava sendo escondida. A manobra da Rússia vai muito além de simplesmente acumular ativos financeiros. Essas chamadas reservas ocultas estão vinculadas a grandes empresas exportadoras russas, indicando que Moscou pode exercer certo grau de controle sobre esses valores. Um analista alemão sugeriu que a conversão dessas divisas estrangeiras em rublos poderia de fato dar um impulso significativo à economia russa. Esse aspecto é crucial, pois reafirma a independência financeira da Rússia, evidenciando sua capacidade de se opor à ordem econômica imposta pelas sanções ocidentais. Enquanto o Ocidente se fixava em punir a Rússia, ele não percebeu a contramedida que estava sendo desenvolvida na aliança com a China. Com sua vasta economia e influência crescente no cenário global, a China se transformou em um ponto seguro para os recursos russos. Não apenas ofereceu abrigo, mas também um suporte estratégico que abala a hegemonia financeira do Ocidente. Os bancos e instituições financeiras chinesas assumiram um papel central, protegendo os ativos russos e atuando como uma barreira contra as sanções ocidentais. A decepção no Ocidente é evidente. As expectativas de que a Rússia seria esmagada sob o peso das sanções evaporaram. A aliança entre Rússia e China provou ser um desafio intransponível para as potências ocidentais. Essa colaboração não só manteve os bens russos protegidos, como também consolidou a posição de ambos os países no cenário global. Para o Ocidente, esse resultado representou uma derrota estratégica de grande proporção, pois suas sanções, desenhadas para minar a economia russa, foram neutralizadas de maneira surpreendentemente eficaz. A decisão da Rússia de realocar suas reservas para nações como Emirados Árabes Unidos, China e Índia reflete um entendimento profundo das dinâmicas do sistema financeiro global. Com um setor financeiro sólido e discreto,
Os Emirados Árabes Unidos oferecem um refúgio seguro para que as transações russas ocorram longe das mãos ocidentais. Já a Índia, com sua neutralidade e crescente importância econômica, também proporciona um canal adicional para os ativos russos. Por fim, a China não só serve como um bastião financeiro, mas também simboliza uma resistência cada vez maior à dominação econômica ocidental. O envolvimento da China nesse esquema vai além da simples proteção dos ativos russos. Ele aponta para uma mudança significativa no equilíbrio de poder econômico mundial. A parceria entre Rússia e China representa uma clara afirmação de independência econômica em relação ao controle ocidental. Nos últimos meses, o cenário financeiro global tem sido marcado por transformações notáveis, e os esforços do Ocidente para conter a influência russa no mercado financeiro internacional acabaram sendo frustrados em grande parte. As transações financeiras entre a Rússia e os Emirados Árabes Unidos, bem como a China, registraram um aumento expressivo, refletindo uma tendência contrária às sanções impostas pelas potências ocidentais. Esse crescimento não só desafia as restrições econômicas que visavam isolar a economia russa, como também demonstra a crescente influência dessas alianças econômicas no cenário global. De acordo com as estatísticas mais recentes, o volume de transações entre a Rússia e esses dois países subiu impressionantes 35% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento, que pegou de surpresa muitos analistas ocidentais, revela o sucesso das manobras financeiras russas em contornar as barreiras impostas pelo Ocidente. Esse fluxo crescente de capital direcionado para os mercados financeiros da China e dos Emirados Árabes Unidos está transformando o panorama econômico global. A cooperação financeira entre esses países cria um novo eixo de poder econômico, questionando a ordem tradicional dominada pelo Ocidente. A China, com seu robusto sistema bancário, registrou um aumento de 28% nas transações denominadas em rublos, o que sugere uma maior aceitação da moeda russa nos mercados internacionais. Por outro lado, os bancos dos Emirados Árabes Unidos, conhecidos por sua discrição e estabilidade, observaram um crescimento de 22% nas operações com empresas russas, consolidando ainda mais os laços econômicos entre essas nações. Esses números indicam de forma inequívoca que a estratégia russa de diversificação financeira está surtindo efeito, e a aliança com a China e os Emirados Árabes se torna um pilar central de sua política econômica. A Rússia, ao redirecionar seus fluxos de capital para economias que não seguem rigorosamente as sanções ocidentais, não apenas protege sua economia de colapsos, mas também fortalece esses mercados emergentes, que passam a desempenhar papéis cada vez mais relevantes na economia global. Além disso, esse fortalecimento das relações financeiras com aliados estratégicos demonstra como Moscou está utilizando essas parcerias para garantir não só sua sobrevivência, mas também a continuidade de seu crescimento econômico. Ao fortalecer as transações com esses países, a Rússia também está criando um ambiente propício para a expansão de suas exportações de energia e outros setores cruciais de sua economia. Por outro lado, no Ocidente, os mercados financeiros estão enfrentando uma tensão crescente. A incapacidade dos países ocidentais de prever ou conter os movimentos da Rússia e da China criou incertezas consideráveis entre investidores. A volatilidade é palpável nas principais bolsas de valores, com os índices americanos e europeus mostrando sinais de instabilidade contínua. A preocupação com a efetividade das sanções e a possível perda de influência no cenário global está levando investidores a reconsiderar suas posições, aumentando ainda mais o clima de insegurança financeira. Essa nova realidade econômica aponta para um rearranjo nas dinâmicas globais, onde países como a China e os Emirados Árabes Unidos estão ganhando protagonismo, não apenas como parceiros comerciais da Rússia, mas também como centros financeiros alternativos, capazes de contornar a hegemonia ocidental. Com o fortalecimento dessas alianças, a Rússia está pavimentando um caminho para uma economia mais resiliente e menos dependente do Ocidente, enquanto os mercados ocidentais enfrentam o desafio de se adaptar a um novo equilíbrio de poder.